Você sabe escolher a cuba certa para sua cozinha? A cozinha é um dos ambientes mais usados da casa, isso não é novidade para ninguém. E é também um dos mais complexos na hora de projetar. São muitos detalhes para se atentar. Marcenaria, pedra, eletrodomésticos, tomadas, ponto de água, esgoto e sim, a cuba. Pode parecer uma escolha simples, né? Mas não. As cubas de cozinha são mais do que apenas um lugar para lavar a louça. Elas podem ser um ponto focal, podem influenciar diretamente, tanto na funcionalidade quanto na estética da sua cozinha. Existem muitos modelos, formatos, tamanhos e materiais para cuba. Simples, dupla, inox, cerâmica, corian, porcelanato, com acessórios de embutir, de sobrepor. Esse monte de informação pode ter até te deixado confusa, mas calma, que hoje eu vou te ensinar a escolher a cuba certa para sua cozinha, porque isso faz toda a diferença no dia a dia, na rotina de quem usa a cozinha. Eu sou Amanda, arquiteta especialista em projetos de interiores na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa dos sonhos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Por aqui sempre temos muitas dicas de reforma e decoração. E claro que se quiser mais do que essas dicas, quiser um projeto completo, 100% personalizado para você, manda uma mensagem para a gente lá no direct do Instagram. Agora, bora falar de cubas. Vamos começar pela mais tradicional, mais comum de vermos por aí, a cuba de inox. Dentro dessa categoria ainda vamos ter muitas opções, variações. Começando pelo tamanho, com certeza o que vai determinar isso é primeiro o tamanho da sua cozinha e, consequentemente, da sua bancada. Lembre-se que você precisa ter espaço ao lado da cuba para escorrer louças, para usar de apoio ali para cortar alimentos e tudo mais, além de alguns centímetros ali na frente, uns 5 mais ou menos, e atrás, é claro. Pode ser uns 10 caso você ainda vai instalar a torneira nesse espaço, ou uns 5 caso a sua torneira esteja na parede ou seja junto com a sua cuba. Caso a sua família seja grande, você tenha bastante louça, pode optar por uma cuba grande ou até mesmo funda, ou então uma cuba dupla. Com a cuba de inox nós temos todas essas opções. Agora falando da instalação. Ela pode ser de embutir, ou seja, fixada por baixo da sua bancada, de sobrepor quando ela fica por cima, só que aí tem que cuidar porque é um pouco mais difícil de limpar essa bordinha, e essas duas são as mais comuns. Ou ainda ela pode ser de mesmo nível, essa cuba fica lindíssima, só que a instalação precisa ser perfeita para que fique bem certinha, bem alinhada. Agora, para falarmos de outros materiais, vamos focar em um modelo diferente de cuba, a Farinsin. Você já viu um pouco sobre ela por aqui num vídeo que temos sobre estilos de cozinha, mas caso não tenha visto, o link está aqui para assistir depois. Essas cubas normalmente são bem grandes e são realmente um ponto focal na decoração da cozinha. Como o próprio nome já diz, ela combina muito com uma decoração mais rústica, com carinho de fazenda mesmo, aquela cozinha bem aconchegante. O mais comum de se ver é a Farmsink de cerâmica mesmo, aquela branquinha. Mas pode ser também de concreto, de inox. E uma característica muito marcante é que ela costuma ficar para fora da sua bancada. Isso faz com que ela realmente seja um foco ali na sua cozinha. Ela vai chamar a atenção. A instalação dela é um pouco mais complicadinha que as tradicionais ali de inox. Precisa ser tudo muito bem encaixado, seu móvel, sua bancada já de tamanho perfeito para receber essa cuba, que pode ser tanto de sobrepor quanto de embutir. Por geralmente ser maior, caso você tenha uma cozinha pequena, talvez não seja viável para você. E caso opte pela de concreto ou cerâmica, já sabe que vai precisar ter um pouco mais de cuidado, bater panelas ali nas quinas pode acabar danificando sua cuba. Mas vamos combinar que ela é um charme, né? Nossa próxima cuba, se você é inscrita antiga no canal, já conhece um pouco desse material do nosso vídeo sobre cubas esculpidas. Chegou a vez de falarmos da cuba moldada em Corian. É uma opção muito elegante para sua cozinha. O Corian é um material sintético composto de acrílico e minerais, conhecido por sua durabilidade. É uma superfície não porosa, o que significa que é mais higiênica e menos suscetível a manchas e bactérias. Uma das principais vantagens do Corian é a possibilidade de moldagem personalizada. Você faz tudo 100% do jeitinho que você quer, inclusive acessórios, como uma calha úmida, por exemplo. Se você gosta do assunto calha úmida, depois dá uma olhadinha nesse vídeo que vai ficar aqui no card. E o fato dela ser feita sob medida cria um visual super integrado e contínuo, fora a variedade de estilos e cores, porque o Corian está disponível em uma grande gama de cores e acabamentos.
permitindo que você escolha uma opção que combine perfeitamente com a decoração da sua cozinha. Pelo fato da cuba ser moldada junto com a bancada, não vão ter bordas visíveis que possam acumular sujeira, o que facilita muito na limpeza. E o Corian também é resistente a impactos e arranhões, tornando a sua cuba super durável. Só que é claro que nem tudo são flores, né? Tava bom demais para ser verdade. O custo é um ponto a ser levado em conta. Não é barato, você vai precisar investir mais do que nas outras opções que eu te mostrei até agora. E ele é sensível ao calor, ou seja, nada de apoiar panelas quentes na sua bancada. Então você precisa pensar se essa opção é viável para você, para o seu dia a dia, antes de fazer esse investimento. Já que falamos da cuba moldada em Corian, mas e de porcelanato? Sim, ela também é uma opção que deixa sua cozinha com um visual super clean por ter o mesmo material na cuba e na bancada. E você vai ter diversas opções de cores, marmorizados, enfim. Mas você percebeu que nos exemplos em Corian não temos quinas, enquanto na de porcelanato sim? Então a questão da limpeza fica um pouco mais complicada. E os encontros desse porcelanato também ficam bem frágeis, porque temos o que chamamos de meia esquadria, quando a peça é cortada em 45 graus para encaixar perfeitamente uma na outra, ou seja, se ficar batendo ali, pode trincar. Quando falamos de custo, vai ser um material mais barato que o Corian, claro, só que você ainda vai precisar investir em uma mão de obra bem qualificada para execução, tá? E não importa qual tipo de cuba você escolher, alguns pontos de atenção e dicas para você. O projeto deve compatibilizar a cuba, a bancada, a torneira, o móvel ali de baixo, os pontos de água e esgoto. Sim, tudo isso precisa estar conversando, precisa estar ajustado em questão de tamanhos, encaixes, proporções. E quando for escolher a cuba, pense a quantidade de louça que você costuma lavar ao mesmo tempo. E ela também tem que ser proporcional à sua bancada, não adianta a cuba ocupar a bancada inteira. E muito importante também, seu bolso. Pense qual vai ser o orçamento previsto para essa cuba, para que consiga escolher o modelo ideal para você. E todas essas que eu fui mostrando têm muitas possibilidades de acessórios, tá? Calha úmida, cestinhos de fruta, tábuas de corte, a própria torneira já integrada, dispensa de detergente, lixeira. Você pode avaliar quais fazem sentido para você, para ir fazendo esse upgrade aí na sua cuba, maximizar o uso dessa área, trazer praticidade e funcionalidade para o seu dia a dia. E então, depois desse vídeo, conseguiu ver como temos muitas opções de cuba para escolher na hora de reformar uma cozinha? E não existe uma melhor ou pior, não. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, e o que faz uma ser escolhida é justamente a rotina da sua casa, da sua família, como vocês usam a cozinha, qual o orçamento disponível. São vários pontos para serem levados em conta nessa decisão, né? Realmente é muito comum as pessoas terem dúvida de como reformar uma casa da melhor forma possível. Então, para você que está buscando saber mais sobre reformas de cozinha, dá uma olhada no nosso vídeo sobre bancada de granito versus de porcelanato.